Vamos recordar o que nós aprendemos até agora em termos de história, mas sobretudo vamos olhar para as questões teológicas que foram debatidas principalmente no século V. Enquanto no século IV nós tivemos dois concílios que estabeleceram o dogma trinitário, o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla, 325 e 381, esses dois concílios estabeleceram a trindade. O primeiro, refutando o arianismo, não é? Declarou claramente que Jesus, ou seja, o Filho, o Verbo eterno, era Deus. E o segundo, confirmou outra vez a fé de Niceia e declarou que o Espírito Santo era Deus contra os pneumatômacos. Isso aí foi o século IV, isso aí já são águas passadas para nós, né? Nós estamos agora no século V. Século V, dois concílios, concílio de Éfeso e concílio de Calcedônia. Concílio de Éfeso, 431, concílio de Calcedônia, 451. Foram dois concílios cristológicos. O que se estabeleceu em Éfeso e Calcedônia foi a fé em Cristo. Como é que se explica que Deus e um homem estavam juntos? Não é isso? Nós recordamos que existem duas tendências. Nós temos a natureza divina. Natureza, responde aqui, pergunta. O que é? E a natureza humana em Jesus. Não é? Essas são as duas naturezas. Mas em Jesus existem duas pessoas? Não. Pessoa, responde aqui, pergunta. Quem é? Então, quem é a pessoa que tem uma natureza divina e quem é a pessoa que tem uma natureza humana? Então, uma pessoa divina que possui duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. É isto o resultado final das controvérsias do século V. É nisto aqui que nós vamos chegar. Então, olhando para aquilo que nós vamos chegar, qual é a heresia que foi combatida? Quais foram as heresias? Nós vemos que esta formulação de uma pessoa e duas naturezas é importantíssima para a nossa salvação. Por quê? Porque o que significa ser salvo? Ser salvo é nós podermos, por graça de Deus, participar da vida de Deus. Ora, como é que nós vamos participar da vida de Deus? Se a gente der uns pulos assim bem altos, a gente consegue chegar no céu, participar da vida de Deus? Não. Se a gente fizer bastante penitência, né, assim, para pagar os nossos pecados, nós vamos conseguir participar da vida de Deus? Não. Nós não vamos conseguir chegar até Deus com os nossos esforços, né? A história que está na Bíblia da Torre de Babel já esclarece tudo. As pessoas fizeram a torre porque queriam chegar no céu, né? Com essa torre. É evidente, a história dessa torre é simplesmente uma história pedagógica para nos ensinar que é impossível chegar até Deus com nossos esforços humanos, não é? Hoje, naquela época, havia a Torre de Babel, né? A Torre de Babel é inspirada nas construções da Babilônia, que faziam, né, espécie de torres quase que piramidais para poder oferecer sacrifício lá em cima, mais próximo dos deuses. Os judeus olhavam para tudo isso e diziam mas que bobagem. Imagina se você consegue chegar até Deus com a construção, né? A mesma coisa que a gente dissesse hoje. Se você consegue chegar até Deus com um foguete. Ridículo, não é? Bom, hoje em dia, no entanto, essa tentação ela continua.
A tentação da Torre de Babel continua exatamente como há 3.000 anos atrás. Por quê? É a famosa soteriologia espírita. É a forma que os espíritas encontraram para explicar a salvação. Como é que o espírita explica a salvação? Você está no andar inferior, aí você se comporta bonitinho, ou então sofre bastante com resignação na sua vida, não é? Quando você sofreu bastante nessa vida você teve um câncer, nessa vida você foi paraplégico, nessa vida você foi pobre, sei lá o quê. Quando você sofreu bastante nessa vida, você se purificou e aí você passa para o andar de cima, né? Para um segundo estágio. Lá você sofre mais um pouco e vai se purificando até que finalmente você chega a um grau de purificação tal que você chega a Deus. Isso é simplesmente uma torre de Babel. Uma torre de Babel espiritual, que não é feita de tijolo, mas é uma torre de Babel. Está dando para entender? Você vai passando de estágio para o outro, de um estágio para o outro, vai ficando melhor, até você chegar a Deus e você merece chegar na vida de Deus. Nós cristãos abominamos isso. Por quê? Porque a grande verdade é que nós não merecemos participar da vida divina, nós não merecemos participar da vida de Deus e é pura graça. Participar da vida de Deus é pura graça. Isso significa, meus irmãos, minhas irmãs, isso significa que nós precisamos de um Salvador. É isso que quer dizer. O que é precisar de um Salvador? Precisar de um Salvador significa que ou Deus se compadece de nós, ou Ele se inclina sobre nós, ou nós não damos conta, nós não somos capazes de chegar até Ele. A nossa condição, a condição da humanidade, é como a condição de uma pequena criança recém-nascida no berço. Ou a mãe se inclina sobre aquele berço para resgatar a criança, lhe dar de comer, fazer a higiene dela, colocá-la no braço para consolá-la. Ou a mãe faz isso, ou então a criança está perdida, ela é incapaz de sair do berço, ir lá na cozinha, preparar a mamadeira e mamar. Não é verdade? É esta a nossa condição. É essa a nossa condição miserável, poderíamos dizer assim, nossa condição de miséria. Nós precisamos de um misericordioso que venha para nos salvar. Não tem como vocês e eu, a humanidade inteira, nós nos purificarmos até chegar até Deus. Não tem como. Nós não alcançaremos isso nunca. É loucura querer construir uma torre que chegue até Deus. Ou Ele vem, ou a gente não vai. Então, Ele precisa vir. E que Deus venha, Ele tem que vir de verdade. Ele tem que se tornar homem verdadeiro, não homem de mentirinha. Não é? Não um marionete, como pensava o apolinarismo, né? Apolinário de Laodiceia dizia que Jesus não tinha alma. Jesus era só um corpo. E aí o verbo se fez carne, quer dizer que o verbo entrou dentro de um corpo. E aquele corpo era uma espécie de fantoche na mão de Deus. E Deus veio, né, num corpo. Não é assim não, gente. Por quê? Porque se Jesus era simplesmente um cadáver ambulante, ou seja, um corpo sem alma, não é? Corpo sem alma a gente chama de cadáver, né? Se Jesus era simplesmente Deus amarrado num cadáver, nós continuamos sozinhos porque Deus não se fez homem. Deus precisa se fazer homem igual a nós, semelhante a nós em tudo, como diz a carta aos Hebreus, exceto no pecado. Deus vem, assume a nossa humanidade, assume a forma de servo, como diz o 2º capítulo de Filipenses. Ele assume a forma de servo. Ele vem, se inclina sobre a nossa miséria e vem se fazer um de nós. Agora veja, ao mesmo tempo que Deus se faz um de nós, se Ele se fizer completamente um de nós, a tal ponto que Ele deixe de ser Deus,
Não adiantou nada. Não é isso? Vamos supor que vocês estão... Nós estamos numa enchente. E vem um helicóptero de resgate para tirar. Vocês estão em cima dos telhados das casas, né? Acenando para o helicóptero. Aqui, aqui, aqui. Aí o helicóptero vem. Aí desce do helicóptero por um guincho. Desce um homem. Ele vai, tira o gancho que está prendendo ele e o helicóptero issa a corda outra vez e vai embora. O que adiantou esse resgate? Nada. O cara veio, é um a mais em cima do telhado. Não é isso? Não foi resgate nenhum. Só existe resgate se o cara descer, vier até nós, nos abraçar plenamente, abraçar nossa miséria, nossa condição, mas ao mesmo tempo permanecer ligado lá em cima no helicóptero. Senão não tem resgate. Ou ele está lá em cima e aqui embaixo, de alguma forma, ligado, né? Ou tem uma união entre o telhado e o helicóptero, então não vai ter resgate nenhum. Então é importante que ele venha, é importante que Jesus venha, é importante que ele seja igual a nós, é importante que ele abrace a nossa miséria, é importante que ele se faça um de nós, mas ao mesmo tempo ele não pode se fazer um de nós a tal ponto que ele deixe de ser Deus, não é isso? Então tem que ter alguma coisa que une. Então veja só. Nós, se queremos ser salvos, temos que entender que Deus tem que vir na sua misericórdia, se fazer um de nós igual a nós, porque quod non est assumptus non est redemptus, né? O que não foi assumido não foi redimido. Então, Deus precisa ter uma vontade humana, uma alma humana, um corpo humano, né? Tudo aquilo que nós temos humanamente para redimir aquilo que nós somos humanamente. Ao mesmo tempo, ele não pode ser tão humano, tão humano, tão humano, tão humano, que deixe de ser Deus. Tem que haver alguma coisa de divino naquele homem. Porque senão, ele não está unido ao céu. Então ele não vai ser pontífice. Então essa é a coisa do sacerdócio de Cristo, não é? Cristo é pontífice, ele é a ponte. Pontífice quer dizer isso, quem faz uma ponte, né? Pontifex. Pons pontis em latim. Facio, facere, fazer, confeccionar. Ele confecciona uma ponte entre Deus e o homem, é o sacerdócio de Cristo. Como é que Éfeso e Calcedônia resolveram esse problema? Enfrentando duas heresias. Quais eram as duas heresias? As duas heresias eram o nestorianismo e o monofisismo. O que é que o nestorianismo tinha de errado? O nestorianismo dizia que em Jesus existiam duas pessoas. Tá? Vejam que é claro que na história não usava necessariamente esse tipo de linguagem, mas hoje, para transmitir a ideia dessa heresia, o que nos interessa é isso. Resumir dessa forma, já usando a linguagem de Calcedônia. Então estou simplificando para vocês ao invés de complicar. Então, Nestório, não é? A heresia nestoriana basicamente significa o quê? Dizer que em Jesus existem duas naturezas e existem duas pessoas. Ora, se existem duas naturezas e existem duas pessoas, né? O que é que está unindo? O helicóptero ao telhado? Nada. Então não tem resgate nenhum. São duas naturezas, são duas pessoas, está tudo separado. O helicóptero está separado do telhado. Entendeu?
Não tem nada unindo. Só que aí, Nestório foi condenado no concílio de Éfeso, em 431. Com a história da Theotokos, né? Mãe de Deus. Ou seja, nós podemos chamar Maria de mãe de Deus porque Maria é mãe daquela pessoa. Quem foi que nasceu? Quem nasceu de Maria foi uma pessoa divina. Não foi uma pessoa humana. Agora, aquela pessoa divina se fez homem. Então, é claro que Maria é mãe de um homem, enquanto eu pergunto a natureza: o que nasceu de Maria? Uma natureza humana. Agora, quem nasceu de Maria? Uma pessoa divina. Está claro isso? Muito bem. Então tem a união. Acontece que depois de Éfeso condenou Nestório, e Nestório estava ligado à escola teológica de Antioquia. Depois de Éfeso, o pessoal de Alexandria, que tinha ganhado na briga, começou a exagerar. Eles começaram a dizer que estava tão unido, que é como se o helicóptero tivesse caído no teto da casa. Entendeu? Também não é resgate nenhum, porque destrói o teto da casa e acaba com todo mundo morre, né? O helicóptero quis se unir tanto a nós que ele caiu no teto da casa, explodiu e matou todo mundo. Isso daí é o monofisismo. O que é o monofisismo? O monofisismo é unir tanto Deus e o homem que o homem termina desaparecendo. É destruído, fica uma natureza só. Então, a heresia do monofisismo diz que que Jesus tem uma só natureza. Não é uma natureza humana e uma natureza divina, mas é uma natureza só. Ou seja, a natureza divina como que assimilou a natureza humana. Se misturou com a natureza humana. É como se você pegasse, então, uma colherzinha de açúcar, não é? E dissolvesse numa caixa d'água. Sumiu o açúcar. Não adiantou nada. A humanidade fica confundida, ou seja, misturada com a divindade, a tal ponto que ela desaparece, não é? Então não adianta o helicóptero ficar sem união com a casa, mas também não adianta ele unir demais, porque aí ele destrói a casa. Tem que haver uma certa moderação, né? Um equilíbrio. Então, esse equilíbrio consiste naquilo que o Concílio de Calcedônia irá concluir. O Concílio de Calcedônia conclui, então, que em Jesus existe algo que é dois e algo que é um. O que é dois e o que é um. O que é dois é a natureza, o que é um é a pessoa. É uma só pessoa em duas naturezas. Pronto. O um garante a união, o dois garante o quê? A distinção. Ok? Tá claro até aqui? Acho que até aqui não houve novidade nenhuma, não é? Só a forma de colocar que foi diferente, mas basicamente nós já tínhamos dito isto em outras aulas. Não é? Vamos recordar então agora os eventos propriamente ditos do Concílio de Calcedônia. Antes do Concílio de Calcedônia, houve um segundo concílio de Éfeso, que foi, na verdade, um falso concílio, e foi chamado pelo Papa Leão I, São Leão Magno, foi chamado de latrocínio, né? O latrocínio de Éfeso. Por quê? Porque eles quiseram aceitar o monofisismo como sendo a fé católica, não é? E, ao mesmo tempo, condenaram a fé católica, né?
Então, Flaviano era o patriarca de Constantinopla. O patriarca de Constantinopla já tinha apelado para Roma, já tinha pedido a ajuda de São Leão Magno, e o Papa Leão Magno escreveu para Flaviano uma carta expondo a fé católica. Essa carta de São Leão Magno, escrita para Flaviano, é conhecida nos livros de história como Tomo a Flaviano. Tomo é um volume, né? É um volume. Então, um tomo. O Tomo a Flaviano. Bom, esse Tomo a Flaviano, que ficou muito famoso, será depois lido no Concílio de Calcedônia. No Concílio de Calcedônia, os padres conciliares se reúnem. Lá, a carta de Leão a Flaviano é lida. Flaviano já tinha morrido lá no latrocínio de Éfeso, não é? Mas a carta mesmo assim é lida. E então acontece uma coisa muito bonita, uma coisa extraordinária. Os padres conciliares então proclamam: Pedro falou por Leão. Ou seja, é o próprio apóstolo São Pedro quem está falando através de São Leão Magno. Então, no Concílio de Calcedônia, nós temos essa proclamação da fé católica, em que Jesus é uma só pessoa, em duas naturezas distintas, mas não separadas, e isso se deu através da intervenção no concílio do Papa São Leão Magno, através de sua carta. Não é? Vamos entender então um pouco o que é que foi decidido em Calcedônia através do próprio texto do concílio. O texto encontra-se no Catecismo da Igreja Católica, no número 467, onde nós lemos o seguinte: os monofisitas, isso aí não é o texto do concílio ainda, tá? Isso é o Catecismo falando. Os monofisitas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Confrontado com esta heresia, o Quarto Concílio Ecumênico em Calcedônia confessou em 451 o seguinte. Então agora vem o texto do concílio. Na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Isso aqui é uma citação da carta aos Hebreus. Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas. Agora vem estes famosos adjetivos que em grego e em latim, na verdade, não são adjetivos, são advérbios, não é? Sem confusão, sem mudanças, sem divisão e sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase. Ok, vamos tentar entender essa definição conciliar, como ela está aí. Vamos ler mais uma vez. Na linha dos Santos Padres. Que Santos Padres são esses? Se vocês pegarem o texto anterior, eles se refazem aos concílios anteriores a eles. Ou seja, Niceia, Constantinopla e Éfeso. Ok? Referem-se à fé
dos 318 padres, que é o concílio de Niceia, e a fé dos 150 padres, que é o concílio de Constantinopla. Tá? Muito bem. Então eles estão em sintonia. Isso é uma coisa interessante a respeito de todos os concílios. O Vaticano II também faz isso. Toda hora o concílio diz em sintonia com os concílios anteriores. Por quê? Porque eles fazem questão de dizer a que igreja que eles pertencem, né? Não estão fundando uma igreja. Já existem coisas sólidas, bem definidas na igreja. Ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante isto, que eles estão fazendo esse decreto aqui para condenar o monofisismo. O monofisismo quer dizer uma só natureza. E eles começam admitindo exatamente aquilo que é o acordo comum. O que é que nós temos em comum com os monofisitas? Que nós cremos que Jesus é um só. É uma só pessoa. Não é? Como vai dizer as últimas palavras ali do parágrafo, ele diz uma só pessoa e uma só hipóstase. E a palavra hipóstase, tá, é sinônimo de pessoa, tá bom? Hipóstase e pessoa é a mesma coisa. Ficou sendo assim na teologia. Tá? Não era assim no início, mas ficou sendo. Foi a linguagem que foi sendo admitida. Agora, é um só, porém, não é um só a tal ponto que ele deixe de ser dois. O quê? Duas naturezas. Ele diz um só, o mesmo, perfeito em divindade e perfeito em humanidade. É importante isso. Quando Jesus quando o Filho de Deus se fez carne, ele não perdeu em nada a sua divindade. A divindade não foi diminuída. É como diz São Leão Magno no Tomos a Flaviano, né? Ele assumiu o que não tinha sem perder aquilo que tinha. Tá? Jesus, quando se tornou homem, ele assumiu uma humanidade que ele não tinha, mas não perdeu o que ele tinha, que é a divindade. Não deixou de ser Deus. Tá? Não foi rebaixado. Jesus não é um meio-elfo, como no Senhor dos Anéis, né? O meio-elfo, ele nasce do casamento entre os elfos e os humanos, e ele pode escolher se ele vai viver a vida imortal dos elfos ou se ele vai viver a vida mortal dos humanos. Né? Então, Jesus não é um meio-elfo, uma mistura, um semideus, não é uma mistura de duas naturezas, não. Jesus não nasceu de um matrimônio entre a divindade e a humanidade, não no sentido de teogamia, não. Né? Não teve um... Porque vocês sabem que na mitologia grega havia isso, né? Teogamia. Zeus descia de lá de cima, via uma menina bonita, se unia com ela sexualmente e nascia um semideus. Né? Essas coisas aconteciam na mitologia grega. Mas nós não cremos nisso. Jesus não é fruto de uma relação sexual entre Maria e Deus. Não houve relação sexual. Jesus é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Não é um semideus. Ok? Isso é importante dizer. O mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Olha só. O mesmo, quer dizer, a unidade, o mesmo, que porém, olha só, as duas realidades, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E quando fala de homem, o que é que ele diz? Quer esclarecer quem que é esse homem, composto de alma racional e de um corpo, ou seja, um homem inteiro. Não faltou nenhum pedaço. Isso aqui é contra o apolinarismo, né? Que negava a alma racional de Jesus. Consubstancial ao Pai, segundo a divindade.
consubstancial. Essa palavra, como é que se diz isso em grego? Estão lembrados? Homoousios. É a grande palavra da controvérsia depois de Niceia, né? Então, ele está dizendo aqui que Jesus é homoousios ao Pai, mas é também homoousios a nós. Por quê? Consubstancial ao Pai enquanto Deus, consubstancial a nós enquanto humano, ser humano. Não é? Consubstancial a nós segundo a humanidade. E aí vem a citação de Hebreus. Semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade. Então, olha só. Enquanto Deus, ele foi gerado antes de todos os séculos. E nestes últimos dias... Que últimos dias são esses? São os últimos dias que nós estamos vivendo. Vocês sabiam que nós estamos nos últimos dias? Já faz 2000 anos que nós estamos nos últimos dias. O início da carta aos Hebreus recorda isso, né? No passado, Deus falou aos nossos pais muitas vezes e de modos diferentes. E nestes dias, que são os últimos, falou-nos através do Filho. Nestes dias que são os últimos. Já faz 2000 anos que nós estamos nos últimos dias. Tá? Isso é importante a gente recordar. Ele diz: e nesses últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. É interessante também recordar o porquê dessa encarnação. Não foi, Deus estava entediado lá no céu e quis dar uma passeada aqui embaixo. Não. Para nós, a nosso favor, propter nos homines, diz o credo. Propter nos, a nosso favor, hyperimon em grego, né? Esse hiper, né? O português tem essa preposição hiper, né? Hyper em grego, quer dizer, neste caso aqui, né? Algo que é a nosso favor. Por nós, homens, ele veio e nasceu da Virgem Maria, Mãe de Deus. Olha aí o título Theotokos de Éfeso sendo reafirmado. Não é? Olha o Theotokos aí. Tá dando para anotar isso? Muito bem. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único. Aqui ele está dando uma paulada em cima dos nestorianos. É um só, senhores nestorianos, não são dois. Um só, não duas pessoas. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas. Aqui ele está dando uma cacetada em quem? Nos monofisitas. Deu para notar? E aí vem agora os 4 advérbios, não é? Inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter. Tá? Sem confusão, nem mudanças. E sem divisão, nem separação. Vejam só. Sem confusão e sem mudança é contra os monofisitas. E sem divisão e sem separação é contra os nestorianos. Está dando para enxergar isso nesses adjetivos? Olha só. Os monofisitas diziam que estava tão unido que as duas naturezas se confundiram, fundiram uma na outra. Virou um amálgama. Então, Calcedônio diz, sem confusão. Os monofisitas diziam que a natureza humana tinha mudado completamente, uma vez que ela foi assumida por Deus. Ele diz, não, sem mudança. A natureza humana continuou perfeitamente humana. Então, isso aí é contra os monofisitas.
e contra os nestorianos, porque ele não vai agora esquecer daquilo que já foi a conquista de Éfeso, né? Sem divisão e sem separação. Ou seja, Éfeso condenou Nestório. Nestório dizia o quê? Que havia uma divisão, havia uma separação entre as duas naturezas, a tal ponto que eram duas pessoas. Está dando para enxergar como esses quatro, né, quatro substantivos, né, em português, na verdade. Eu falei adjetivo, mas tem nada a ver com adjetivo. Quatro substantivos, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas. Quer dizer, aquilo que é a propriedade da natureza humana continua humano, o que é divino continua divino, e reunidas em uma só pessoa, uma só hipóstase. Está claro para vocês a definição de Calcedônia? É importante não se esquecer, neste período da história, da grande figura, a figura extraordinária de São Leão Magno. Não é? São Leão Magno, padre da Igreja, doutor da Igreja, foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Bento XIV, não é? Ele foi realmente um homem combativo contra as heresias. Ele teve que enfrentar, durante o seu período de pontificado, não somente as heresias do nestorianismo e do monofisismo, que terminaram sendo debeladas pelo Concílio de Calcedônia, mas também teve que enfrentar o pelagianismo. Ele viveu na mesma época, mais ou menos, em que Santo Agostinho, viveu. Santo Agostinho é anterior a São Leão Magno, porém, Santo Agostinho viveu a mesma situação de invasão dos bárbaros. Vocês se lembram que Santo Agostinho, quando ele morreu em Hipona, a cidade de Hipona estava cercada, pelos vândalos. Também São Leão Magno teve que enfrentar os vândalos e também um outro grupo chamado de Hunos, Huno com H, tá? Hunos. É famoso o episódio que eu já contei aqui para vocês de Átila, o Huno. Átila era um rei huno terrível, bastante vingativo, violento, que era chamado de flagelo de Deus. Conta a lenda que onde o cavalo de Átila pisava não crescia nem grama, Tal era o homem terrível. Então, São Leão Magno teve que enfrentar Átila. Nessa época, o Papa estava começando a ter que organizar a cidade de Roma. Por quê? Porque vocês se recordam que nós estamos aqui na época em que o Império Romano do Ocidente já está completamente decadente. O Império Romano do Ocidente cairá em 476. São Leão Magno morreu em 461, praticamente 30 anos depois de Santo Agostinho, 31 anos depois de Santo Agostinho, 10 anos depois do Concílio de Calcedônia. Então, só para a gente ver a contemporaneidade das coisas, São mais ou menos contemporâneos. Ok. Então vejam, nós estamos aqui no apagar das luzes do Império Romano.
De tal forma que a igreja, já desde o momento em que ela nota que a organização política do império não está mais dando conta, a igreja começa já a tentar ajudar, tentar interferir para ajudar a salvar as coisas. Foi exatamente aquilo que fez São Leão Magno. E fará muito mais, algum século depois, né? São Gregório Magno, quando São Gregório Magno já viveu em plena Idade Média, o Império Romano já tinha caído, e aí São Gregório Magno vai ser quase que o prefeito da cidade pela segunda vez, né? Como Papa. Então, tem que organizar as coisas. São Leão Magno não chegou a esse nível, mas ele já começou ali uma certa interferência na organização das coisas públicas, no sentido de interceder para que fosse salva a cidade. Conta a lenda que São Leão Magno saiu da cidade, foi até Átila para negociar com ele para que ele não invadisse a cidade de Roma. E a lenda diz que na hora que ele foi se aproximando, Átila viu São Pedro e São Paulo com espadas na mão que apareciam no céu para expulsar os bárbaros da cidade. Então assim, os bárbaros foram expulsos da cidade de Roma. Os historiadores críticos, menos propensos a acreditar nesse tipo de visão por parte de um bárbaro, dizem que o que provavelmente aconteceu é que São Leão Magno fez uma coleta na cidade de joias, tesouros, né, e dinheiro, etc, etc, e deu aquele dinheiro para os bárbaros para que eles não invadissem a cidade, uma espécie de resgate, né? Ele pagou para que a cidade não fosse invadida. Seja como for, até hoje, São Leão Magno é realmente aquilo que o nome diz, magno, grande, né? É considerado um grande doutor da igreja, embora nós não tenhamos muitas obras dele. O que sobreviveu de São Leão Magno foram cartas e cerca de 100 sermões. Os sermões de São Leão Magno são muito interessantes e algumas coisas que a gente pode tirar como proveito teologicamente desses sermões. Primeiro, é evidente toda a questão cristológica, principalmente a encarnação, não é? A encarnação do Verbo. Então, os sermões dele de Natal são muito interessantes, inclusive são lidos na liturgia das horas no tempo, né, do Natal e um pouco do Advento, porque é o tema, é a encarnação do Verbo, é o Cristo que se faz homem como nós. E uma outra coisa que ele é importante, é também importante porque Leão era muito consciente, era um papa muito consciente de seu poder de papa. Tá? Ou seja, a gente já vê ali que a sede de Roma, embora Roma já estivesse numa situação política em que ela estava perdendo o prestígio politicamente, é exatamente no declínio político de Roma que Roma começa a expressar a sua consciência da sua importância religiosa, como sendo a sede onde Pedro, né, e Paulo foram martirizados e, portanto, a sede primeira entre todas as outras. Tá? Então, houve no concílio de Constantinopla, de Calcedônia, perdão, uma tentativa de colocar Constantinopla como sendo superior a Roma. Leão Magno não aceitou de forma alguma. Não. Ou seja, o negócio pode estar aqui caindo, né, politicamente, mas
o prestígio de Roma não é político. Nós não somos a primeira sede porque o imperador está aqui. Nós somos a primeira sede porque estão aqui os túmulos de Pedro e de Paulo. É aqui que está a sucessão, né? Foram aqui que eles morreram, então somos nós os sucessores deles. Está entendendo? Então, essa grande consciência do Papa de ser Papa, né? A palavra Papa não era usada, ele era chamado de Bispo de Roma, não é isso? Mas a consciência de ser o sucessor de Pedro já expressa com toda clareza aqui no século V. E isto, se nós formos olhar essa história de sucessor de Pedro, nós vamos ver que existe uma consciência atestada ao longo dos séculos com relação a isso. Desde os evangelhos, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, mas também, não é, as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia diz que a igreja de Roma preside na caridade. Não é? Santo Inácio de Antioquia está ali, na época subapostólica, conheceu os apóstolos. E por que ele não escreveu para o bispo de Roma naquela época? Bom, as razões podem ser várias, porque quando ele escreve, é interessante, né? Santo Inácio de Antioquia, quando ele escreve as cartas dele, ele sempre saúda o bispo do lugar. E por que a carta aos romanos ele não saúda o bispo de Roma? Ele saúda só a igreja que peregrina em Roma. Bom, podem ser várias razões. A primeira delas, e talvez a mais óbvia, é que se vocês forem olhar na lista dos papas, os primeiros papas, não é? Todos morreram martirizados. Isso quer dizer que um papa durava muito pouco. Ou seja, ser o líder dos cristãos em Roma era ser líder dos cristãos na toca do leão, né? Compreende? Que eram visados. Então, se elegia um, matavam, ficava um tempo sem papa, sem o bispo. Aí elegia outro, matavam aquele também. Aquele lá ficava 3, 4 anos, depois matavam. Vocês podem ver que o tempo entre o primeiro e o segundo século, o tempo que os papas ficaram enquanto papas no poder era muito curto. Então é por isso que Santo Inácio de Antioquia provavelmente não tinha um papa para saudar. Né? Conforme a lista dos papas, os primeiros, você vê, por exemplo, São Lino, que é o primeiro sucessor de São Pedro, durou cerca de 9 anos. Depois, você tem Cleto, que também ficou 9 anos. Mas com uma certa vaga entre um e outro, que levava tempo para colocarem alguém no lugar. Clemente ficou muito pouco, nós não sabemos exatamente a datação de Clemente, mas pode ter ficado uns 5 anos no máximo, alguma coisa assim. Santo Evaristo chegou a 10 anos, Alexandre também não se sabe exatamente quanto tempo ficou, não mais de 10 anos, certamente. Então, ali na época em que Santo Inácio de Antioquia estava sendo levado para Roma como mártir, nós estávamos provavelmente entre o pontificado de Alexandre I e Sisto I, não é? Num período de vacância ali entre os dois. Esses papas foram todos santos e todos mártires. Eram eleitos, ficavam um tempo, matavam. Não é? Então, os pontificados bastante curtos. Bom, o que aqui nos interessa? O que nos interessa aqui é de ver que lá em Santo Inácio de Antioquia havia uma consciência de que a Igreja de Roma presidia na caridade. Depois a gente vê, por exemplo, em Santo Irineu de Lyon, que faz essa lista de papas que eu acabo de colocar para vocês, dizendo, olha, esses são sucessores de Pedro.
e coloca realmente a igreja de Roma e os sucessores de Pedro como sendo a principal de todas as igrejas. E assim por diante. Então, a consciência desde o início que a igreja tem de que a igreja de Roma preside as outras igrejas de alguma forma é muito grande. Claro, expressa-se dessa forma a igreja de Roma, mas aos poucos vai se esclarecendo essa identificação do Papa como sendo o sucessor de Pedro, como sendo o vigário de Pedro, não é? Então, essa proclamação do Concílio de Calcedônia, que diz que Pedro falou através de Leão, ela é muito importante, né? É um concílio ecumênico que diz, olha, aqui nós vemos, Pedro falou através de Leão. Então havia uma consciência muito grande de que lá o bispo de Roma e São Pedro estavam bastante ligados.